Uma boa noite a todos, muito bem-vindos à reunião desta noite. Que a paz, o amor de nosso Mestre Jesus possam nos envolver, que todos nós possamos encontrar nesta noite aquilo que viemos buscar. Então, nesta primeira parte, vamos continuar as nossas reflexões em torno de Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje nós temos a alegria de dar início ao capítulo de número 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Então, este capítulo de número 10, ele vai se dedicar a nos trazer elementos de análise, de percepção, de aprendizagem a respeito do perdão. Então, teremos a oportunidade de, nesta e nas próximas 7 semanas, provavelmente, analisarmos os vários aspectos do perdão, as várias dimensões, os vários pontos de vista que este sentimento, este ato é capaz de proporcionar. E o tópico que inicia esse capítulo é: perdoai para que Deus vos perdoe. Então, estes tópicos iniciais, eles trazem textos de Kardec, os ensinamentos ali de Kardec, e na segunda parte do capítulo nós vamos ver as instruções espirituais. E no texto de hoje, no texto de Kardec, já nos chama a atenção o título que ele escolheu para iniciar o capítulo, né? Já um ponto de partida para que a gente analise um aspecto do perdão. E esse título, perdoai para que Deus vos perdoe, já traz em si uma certa sutileza, que de repente, se a gente lê ali com uma rapidez, a gente não para refletir. E analisando, parando um pouco mais, refletindo, por que Kardec escolheu esse título para inaugurar o capítulo, né? E nos dá já uma impressão de que ele está querendo nos mostrar que o perdão, ele está à disposição de todos nós, mas tem aqui uma condição. Nós precisamos perdoar para que Deus também nos perdoe. Então ele está querendo dizer que todos nós somos merecedores do perdão. No entanto, é necessário que também perdoemos. Então Kardec parece enunciar aqui uma lei de justiça, dizendo: olha, né, se quiseres receber o perdão, então o seu coração também precisa estar disposto a perdoar. Porque seria injusto. Nós recebemos esse benefício, recebemos essa benesse do perdão alheio, mas nós, por outro lado, não estarmos dispostos, propícios a também perdoar. Então, existe aqui já uma relação, um ponto de partida, na verdade, colocado por Kardec, nos fazendo aqui amadurecer a ideia de que, além de estar sujeito à lei de amor e de caridade, que são próprias da concessão do perdão, e vamos ter oportunidade de ver melhor esses pontos no decorrer do capítulo, o perdão também está sujeito à lei de justiça. Tanto que, se a gente for se recordar aqui, a prece que o Ed acabou de fazer aqui para nós, o Pai Nosso, nós vamos ver que em determinado momento, né, Jesus nos ensinou que nós podemos pedir perdão de nossas ofensas, mas esse perdão virá na medida em que nós perdoarmos. Então, olha já essa lição contida na oração do Pai Nosso, nos mostrando a necessidade de compreendermos de maneira mais profunda o significado do perdão e a necessidade de, primeiro, termos a faculdade de perdoar, para depois sermos merecedores dessa benesse, da benesse do perdão. E eu me recordei aqui de um texto bem interessante que está no livro Jesus no Lar, que eu acho que vem muito a calhar com uma análise inicial a respeito do perdão,
que é um texto, né, trazido por Chico Xavier, pela psicografia de Chico Xavier, e o espírito de Neio Lúcio vai nos contar que numa certa noite, Simão Pedro, um dos discípulos de Jesus, trazia em seu coração um grande desgosto. Ele havia entrado em uma discussão muito rude com parentes próximos. Então um tio dele o acusou de estar dilapidando o patrimônio. Um primo o ameaçou de agredi-lo fisicamente em plena praça pública. E então Jesus percebeu ali que Pedro estava muito amuado, muito triste, chateado com essa contenda familiar, né? Então, depois de Jesus ler algumas palavras ali do Sagrado Escrito, ele deixou Simão Pedro desabafar. Então Pedro começou a descrever tudo o que se passou, colocando o ponto de vista dele a respeito daquela ocorrência. E Jesus foi ouvindo muito calmamente tudo aquilo que Simão Pedro falava. Até que Pedro ouviu uma pergunta de Jesus. E que fizeste você, Simão, ante as arremetidas dos familiares incompreensivos? Então, Jesus quis saber de Pedro, então o que você fez diante dessas agressões que você recebeu, dessas agressões verbais? Aí o Pedro falou, sem dúvida, reagi como devia. Coloquei cada um no próprio lugar. Anunciei, sem rebuços, as más qualidades de que são portadores. Meu tio é raro exemplar de sovinice, e meu primo é mentiroso contumaz. Provei perante numerosa assistência que ambos são hipócritas, e não me arrependi do que fiz. Né? Então, olha, a reação de Pedro talvez seja a reação que cada um de nós teríamos diante dessa situação indesejada, de uma acusação injusta feita por alguém, principalmente por aqueles que são próximos. Aí o mestre refletiu por longos minutos e falou compassivo, Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? E até um pouco irritado, o Pedro respondeu, naturalmente trabalha. Mas Jesus perguntou, com o quê? Bom, trabalha usando as ferramentas. Então Jesus chegou onde ele queria, no ponto que ele queria, e deu a explicação para Pedro. As pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino dos céus em nós mesmos. Olha, essa explicação inicial de Jesus vai mostrar para Pedro, olha, ali aqueles seus parentes, eles eram justamente os instrumentos para você trabalhar o perdão dentro de si. Relevar as palavras ditas, não considerá-las, para que responder essas ofensas se elas não são verdadeiras? Para que criar uma animosidade se eventualmente essa é uma questão que poderia ser relevada? E aí Jesus continua, os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote que podemos utilizar a benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Enquanto o marceneiro usa as ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. E em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Se não ajudarmos o necessitado de perto, fez Jesus fazer Pedro refletir. Como auxiliaremos os aflitos de longe? Se a gente não é capaz de perdoar, de amar, de relevar aqueles que estão próximos do nosso convívio, como que nós teremos condições de aplicar esse conhecimento para fora desse círculo? Né? Essas lições que foram trazidas por Jesus, por meio de Neio Lúcio, nos faz pensar num aspecto que nos parece verdadeiro, de que todas as lições deixadas pelo Mestre, as lições divinas que Jesus traduziu e colocou no Evangelho para que nós possamos assimilar e levá-las para a nossa vida,
elas sempre partem de um ponto mais simples para um mais complexo. Porque todo o processo de aprendizagem é assim. De forma alguma, Deus, ou nosso Mestre Jesus, ia esperar que nós, todos, numa única reencarnação, já pudéssemos ter condições de nos tornarmos anjos, espíritos puros. Não, tudo é um processo educativo pelo qual nosso espírito vai passando reencarnação após reencarnação e também nos aprendizados tidos no plano espiritual. E nesse aspecto, qual é a nossa primeira escola? É a família, é o seio familiar. Por isso que nós temos que valorizar muito a família. A família, o nosso círculo mais próximo, vai ser justamente o local onde teremos a oportunidade de exercitar ali aquelas faculdades que farão com que o nosso espírito possa se engrandecer. Muitas vezes temos a impressão de que atingiremos um nível espiritual superior se realizarmos uma grande missão. Se criarmos orfanatos, escolas, se fizermos algo que fique para a posteridade, mas nem sempre é assim. Se a gente conseguir cumprir a nossa missão pessoal, aquilo que nós nos propusemos quando reencarnamos, provavelmente a gente vai voltar com a sensação de missão cumprida no plano espiritual, mesmo tendo tido uma existência apagada, do qual a coletividade não se recorde, mas ainda assim trabalhamos para a evolução do nosso espírito. E nesse aspecto, as lições que nós necessariamente temos é diante daquele círculo de pessoas que estão próximas a nós, especialmente a nossa família, o convívio no âmbito escolar, o convívio no âmbito do trabalho, o convívio nos círculos que nós frequentamos, os círculos religiosos, círculos que sejam de entretenimento, esportivos, enfim. Quando nós nutrimos pontes e relações com o outro, ali nós já temos a oportunidade de demonstrar o que nós estamos aprendendo nesta existência. Tanto que não há possibilidade alguma de aprendermos o que é amar o próximo se a gente não começar amando aquele que está próximo de nós, né? Se a gente não consegue amar aquele que nos dá afeto, aquele que convive conosco no nosso círculo íntimo, com certeza nós não teremos as bases, os elementos para amar aquele que está mais distante. E da mesma forma, funciona o raciocínio com o perdão. Se nós não tivermos a mínima condição de mobilizar essas forças do perdão com aqueles que estão próximos a nós, a gente não vai conseguir com aqueles que estão distantes. É isso que Jesus quis mostrar para Simão Pedro e é uma lição para todos nós. A gente tem a tarefa, digamos assim, de já começar esse trabalho de perdoar todos aqueles que já convivem conosco mais proximamente. E quantas contendas de família nós vemos, nós presenciamos, nós ouvimos notícia ou nós mesmos vivenciamos, né? Justamente porque a gente ainda não consegue nutrir esse sentimento de amor, de perdão. E muitas vezes a gente ainda não tem a percepção completa do significado, da amplitude, né, desse conceito mais íntimo do que seja o perdão. Não sei se nessas semanas, estudando o capítulo de número 10, a gente vai conseguir ter essa percepção. Confesso que durante toda a minha vida me deparo com esse tema. Eu particularmente tenho muita dificuldade de aceitar certos aspectos do perdão, especialmente quando a gente lida com situações de injustiça, não é? Mas o que Jesus vem nos mostrar é que o perdão não é meramente relevar a falta do próximo, não é só isso. Isso já é um ponto muito importante, a gente deixar de revidar, a gente deixar de guardar rancor, a gente deixar de buscar um sentimento que não seja tão positivo com relação ao outro, já é um gesto nobre. Mas será que é suficiente para se caracterizar como perdão? Porque eu digo isso, acho que muita gente também deve pensar o mesmo. Eu perdoo, mas olha, não quero mais nem saber de contato, né? Não quero nem mais ver na frente, não quero nem saber o que está acontecendo. A gente às vezes tem essa sensação de que perdoei, me livrei, mas também não quero mais saber de contato. Mas
Jesus vem nos mostrar aqui que talvez, provavelmente, o significado do perdão seja muito mais amplo do que esse pensamento, que já constitui um grande avanço civilizatório, né? Mas não é o perdão na sua plenitude. E aqui a gente pode se recordar, inclusive, de um dos fundamentos evangélicos desse tópico, que é quando Jesus está conversando com Pedro e fala sobre o perdão. Isso está lá no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, que Jesus diz assim: se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Aí respondeu-lhe Jesus aquela célebre frase: não vos digo que vos perdoei até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, olha também a sutileza que há nesse trecho aqui do Evangelho de Mateus. Porque quando Jesus fala, ide e conversai em particular, o que o mestre está dizendo? Que a causa ali da necessidade de concessão do perdão é para alguém que está próximo, né? A gente não vai parar, conversar em particular com aquele que está distante. Então, olha Jesus querendo nos mostrar como que nós devemos encarar o perdão, e nós aprendemos então o perdão primeiro com aqueles que estão próximos a nós. Então Jesus está dizendo, vai e converse. Quando fala para conversar, significa não é só relevar a falta, é reconstruir a relação. Porque senão Jesus diria que perdoe 70 vezes 7 vezes, apenas não pense mais, apenas não guarde rancor, apenas não nutra ódio. Mas não, Jesus pede para que nós procuremos o nosso irmão, o nosso ofensor, e possamos ter uma conversa em particular. Procuramos resolver o problema, procuramos dissipar os maus entendidos. E a partir disso, procuremos nutrir uma relação sadia. E quantas vezes devemos fazer isso? Indefinidamente. Jesus não colocou um marco aqui, apesar de metaforicamente ele ter dito 70 vezes 7 vezes, mas ele quer dizer cada falta. Então a gente tem que perdoar indefinidamente cada falta de nossos irmãos. Então ele quer dizer que nós precisamos nos manter relacionando com aqueles que eventualmente falharam conosco, que nos prejudicaram, aqueles que precisam do nosso perdão. Da mesma forma que nós, se conseguirmos perdoar, também somos credores desse mesmo comportamento, né? Agora, esse é o ponto que realmente gera muito questionamento no nosso campo íntimo, porque a gente sabe da grandeza do gesto de perdoar, mas nos parece muitas vezes que há uma impressão de que estamos deixando alguém sem justiça, né? Alguém que praticou um ato maldoso, que se afastou ali de responsabilidades, de compromissos, a gente vai ter que precisar relevar, perdoar e ainda conviver com aquele que nos praticou um certo mal. Não parece algo que destoa de uma realidade esperada? Não parece até uma contradição? Não seria melhor entender que aquele que errou precisa de uma oportunidade de reparação do seu erro, precisa de uma condenação, né? É que muitas vezes nós é que queremos condenar aquele que errou, quando na verdade essa condenação ela tem que vir da parte de Deus, né? E é aí que as relações começam a se conturbarem, porque quando nós desejamos fazer justiça com as próprias mãos, há uma tendência de nos excedermos, né? Só que estes nossos questionamentos também eram os questionamentos do espírito de Nicodemos. E olhem só que interessante a obra de Chico Xavier, porque lá no livro Estante da Vida, no último capítulo desse livro, o capítulo de número 40, nós vamos ver irmão X, Humberto de Campos, fazendo uma entrevista com Nicodemos. E Nicodemos relata que depois que Jesus passou pelo martírio da cruz, depois que vivenciou aquela situação dos 500 da Galileia, que ele apareceu para os 500 da Galileia,
O Nicodemos estava ali no lago onde Jesus costumava pregar, justamente se questionando a respeito da possível contradição existente entre a justiça e a misericórdia divina, entre o bem e o mal, entre a necessidade do perdão e a reparação de uma falta. Até que ele rogou para que Cristo pudesse responder essas dúvidas dele. E eis que, quando ele menos espera, Jesus toca em sua cabeça e pergunta: o que pretendes de mim, Nicodemos? Aí Nicodemos começa questionando: Senhor, tenho o pensamento em fogo, tentando discernir sobre a retidão e delinquência, bondade e correção. Por que te banqueteastes com pecadores e tanta vez te referistes quase rudemente aos fariseus, leais seguidores de Moisés? Acaso estão certas as pessoas de vida impura e erradas aquelas outras que se mostram fiéis à lei? Aí Jesus respondeu para Nicodemos: nunca disse que os pecadores estão no caminho justo, mas afirmei que não vim ao mundo socorrer os sãos, e sim os enfermos. Olha como Nicodemos já começa respondendo, como Jesus começa respondendo para Nicodemos, e como muitas vezes nós estamos convivendo com enfermos, com aqueles que precisam da nossa compreensão, e a gente não percebe, a gente acaba entrando na mesma sintonia, no mesmo clima doentio daquele que praticou o mal, e acabamos revidando também igualmente. Aí Nicodemos prosseguiu: por que dispensaste tanta atenção a Zaqueu, o rico, a ponto de inclusive que lhe compartilhar a mesa, sem visitar lares pobres que lhe circundam a moradia? Aí Jesus respondeu: estive com a multidão desde as notícias iniciais do novo reino. Relativamente a Zaqueu, ele é um rico que desejava instruir-se e furtar a lição. Aqueles amigos a quem o mundo apelida de ávaros é o mesmo que recusar remédio ao doente. E as meretrizes, Senhor, por que as defendeste? Nicodemos, na hora do juízo divino, muitas dessas mesmas desventuradas mulheres que censuras ressurgirão do lodo das angústias, limpas e brilhantes, lavadas pelo pranto e pelo suor que derramaram, enquanto que aparecerão pejados de sombra e lama aqueles que lhes prostituíram a existência depois de lhes abusarem da confiança, lançando-as à condenação e à enfermidade. Olha, Jesus nos dizendo que nós não podemos condenar o outro, nós não sabemos do passado, da vida pregressa do outro, é necessária a compreensão. E Nicodemos continuou perguntando: Senhor, ouvi dizer que deste a Pedro o papel de condutor dos seus discípulos. Por quê? Não é ele o colaborador que te negou 3 vezes? Aí Jesus responde: exatamente por isso. Na dor do remorso pelas próprias fraquezas, Simão ganhará mais força para ser fiel, mais que os outros companheiros. Ele sabe agora quanto custa o sofrimento da deserção. Olha, Jesus reconhecendo a imperfeição do outro, mas a vontade e as possibilidades de modificar esse quadro, de se transformar. Então olha o perdão como oportunidade, a misericórdia divina como uma nova chance. Aí insistiu Nicodemos: e a responsabilidade com que nos cabe tratar a justiça? Porque pediste perdão ao Todo-Poderoso para os próprios carrascos, quando dependurado na cruz do martírio, inocentando os que te espancavam. Aí Jesus responde: não anulei a responsabilidade em tempo algum. Roguei, algemado à cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Com isso, não asseverei que os nossos adversários gratuitos estivessem fazendo o que deviam fazer. Esclareci tão só que eles não sabiam o que estavam fazendo, e por isso mesmo se relevaram dignos da maior compaixão. Olha, Jesus nos dizendo que muitas vezes o outro se comporta de maneira equivocada, por ignorância, muitas vezes por não ter conhecido a verdade, não ter tido a chance de instruir, mais uma vez nos mostrando a necessidade da compreensão, da calma, né? São virtudes que fazem com que nós possamos manter as relações mais sadias. E diante dessa lição viva, Nicodemos sentiu
uma lágrima subir nas entranhas de sua alma e penetrar em os seus olhos, mas ainda assim ouviu como se o Senhor falasse bem distante, muito longe: misericórdia quero, não sacrifício. Então esse texto vem mostrar em sua grandeza como que Jesus foi compreensível com as imperfeições alheias, justamente nos mostrando que todos nós temos a chance, as possibilidades de mudar as nossas trajetórias. Só é necessária uma oportunidade. E só para finalizarmos, gostaria de lembrar da Cantiga do Perdão, trazida por Maria Dolores pela psicografia de Chico Xavier, anunciando a grandeza desse tema, perdão, que nós teremos a oportunidade de estudar nas próximas semanas. Não te iludas, amigo, por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo o que tende para a perfeição, todo o bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Vamos para a segunda parte. Gente, só uma boa noite para nós. Muito obrigado pela presença. E sobre o assunto de hoje, sobre o perdão, no livro Consolador, perguntaram por Chico Xavier qual a melhor escola na Terra. E aí o Emmanuel respondeu que a melhor escola, a mais perfeita, é o lar. Então, por exemplo, como nós vamos aplicar um passe no centro espírita se nós dentro de casa temos discórdia? Será que esse passe nosso vai ter algum benefício para a pessoa que está tomando? Pode até ter, porque os espíritos, eles vão suprir as nossas necessidades. Qual a mensagem da doutrina espírita? Que a gente seja hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Se nós estamos numa doutrina que prega o amor, que prega a caridade, e a gente não procura se esforçar para melhorar, a doutrina não está sendo boa para nós. Uma doutrina ela só é boa porque religião é rótulo. Ela só é boa quando a gente muda para melhor. Então, muitas vezes nós queremos mudar alguém da família. Nós só podemos mudar se a gente dá exemplo. Jesus deu exemplo. Como nós vimos aqui nos livros do Chico Xavier. Jesus deu exemplo para nós. Se a gente puder perdoar, que bom para nós. Que bom para nós. É difícil, mas não é impossível. Que Jesus nos abençoe. Que a gente possa ter uma boa noite, um bom sono. E que a gente continue cada vez melhor, sempre com o Evangelho de Jesus. Estamos aprendendo. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, gente.